Bom dia! Bom dia, eu estava compartilhando a live. Bom dia, bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia, Sheila, Fabrícia, Ana, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos receber o Tiago Souza, o terapeuta sistêmico aqui do Hospital da Alma, e ele vai falar um assunto muito sério e muito legal ao mesmo tempo, que é como você olhar para o seu futuro baseado. Tá sem som? Peraí. Gente, e agora? E agora, dá para escutar? Tá. Linda. E Olha, agora, tá com som? chegando. Sem som? Agora foi. Meu som tava baixo aqui. Bom dia. E o meu tá baixo? Não, eu tô ouvindo. Perfeito. Agradecer mais uma vez o convite, tá? E muito feliz de falar de constelação, ainda mais nas empresas, né? Muito bom. Gratidão. Gente, eu quero deixar um recadinho para vocês que estão entrando agora. Dia 25/7, teremos um workshop de ortomolecular cura. Gente, vai ser num sábado, online. Se cadastrem, fiquem lá na sua casa, fazendo as coisinhas, lavando a louça, cuidando da família e assistindo esse workshop, tá? Ela vai ensinar, a doutora Soraya, ela vai ensinar como vocês devem cuidar do corpo para essa volta pós-pandemia. Quais são os cuidados que eu devo ter? O que eu preciso adquirir que eu não estou adquirindo para eu estar mais fortalecida para a volta, tá bom? E dia 27/7, vou falar só esses dois, tá? Que o assunto hoje é extenso. Dia 27/7, teremos aí workshop do Sagrado Feminino. Nós já temos 25 mulheres aí inscritas. Queremos lotar a nossa sala. Mulherada, participem segunda-feira, 19h30, dia 27, tá bom? E dia 27 também vai iniciar a agenda do Djalma. Ele é terapeuta floral. Então eu só tenho 2 vagas agora para a agenda dele, que ontem eu já enchi uma vaga. Então, gente, aproveitem aí, se inscrevam, façam essa terapia, tá bom? E mulheres do meu Brasil, não deixem de participar do workshop do Sagrado Feminino. Gente, isso é inédito, não é em todo lugar que tem. Então, assim, vamos aproveitar, participe do workshop e vamos embora. Vamos aprender aí como trazer a nossa feminilidade para a nossa vida. Show! Bombando! Até eu quero, hein? Gente, olha só que interessante. Dia 5/8, vamos ter um programa voltado para os homens. Papo de homem. Aqui com o Tiago e o meu marido. Então, os homens também não vão ficar desamparados. Os homens terão um cuidado aí para as suas almas, tá bom? Muito bom. Muito feliz. Hoje vamos falar constelação empresarial, mas eu quero dar uma ênfase em algo que eu aprendi, né, na minha especialização, onde as constelações é muito interessante que ela pode ser utilizada em tomadas de decisões, né? O olhar sistêmico voltado para o mundo corporativo, as empresas, startups, as pequenas empresas que até eu fiz bastante atendimento pelo Hospital da Alma, né? Startups, enfim, ela é utilizada, né, em muito, e quem quiser o contato dessas pessoas, né, para tirar dúvidas, e aí, como é que foi constelar sua empresa? Deu resultado? Eu passo, né, porque tem pessoas que querem, né, Erika, tirar dúvida, como que é as constelações, né, em tomada de decisão, mundo empresarial, então é muito bonito, né? Aparecem situações a qual a pessoa ela tem receio de uma sociedade, por exemplo.
ela quer tocar o negócio sozinho, né? Ela acredita que está pronto. Mas vem propostas, né? Tem propostas externas, tem investidores querendo investir na ideia e ele constelou isso, né? E era algo que não estava no radar dele. Essa possibilidade não estava. Mas quando ele traz a informação do que é essencial para ele e a gente coloca isso essas ferramentas, essas informações no campo, né? E aí fica muito mais fácil para ele tomar a decisão de fazer uma sociedade, né? De criar um produto com uma pessoa, enfim. Eu acho que agora, na pandemia, né, como está surgindo muitas possibilidades de trabalho, é uma ferramenta, né, que pode ser utilizado sim, né, para favorecer as suas decisões no mundo comercial. E muito interessante, Érica, eu vou falar um pouquinho aqui de todas as experiências. Pessoas que tá com 3 propostas de empresa, tem um dilema para onde que vai, né? Então você pode utilizar as constelações profissionais para olhar qual que é o melhor caminho para você. Então ela possibilita esse olhar lá na frente, esse olhar lá no futuro, né? Para o seu desenvolvimento pessoal. Então é bastante interessante e bonito, né? Que eu recebo bastante feedback de quem fez, né, as constelações profissionais e nas empresas também, como um todo. Tiago, é possível eu não ter uma ideia de como proceder na empresa, querer crescer a empresa, querer sair da estagnação, e eu constelar e ter uma resposta. Por exemplo, trazer esse dilema, eu quero crescer a empresa. Quais são os caminhos que eu posso percorrer para trazer esse crescimento? É possível na constelação? É possível, é possível. A constelação ela sempre vai mostrar o essencial para você. E é bonito utilizar ela porque ela vai acelerar esse processo, essa grande visão. Porque o que é uma empresa, né? A empresa ela é um subsistema a serviço de um sistema maior, que é quem? Quem é o criador. Então ela já tem um campo de informação, né, do criador, que ela surge, a ideia surge no empresário, e a empresa ela é um grande complexo, né? Quando ela surge, são vários subsistemas somando. Então, obviamente, vai existir alguns desequilíbrios e equilíbrios. Isso é super natural dentro de qualquer empresa. Então, mediante, né, ao criador que tem mais força e aonde ele quer ir, ele pode apresentar, né, o caminho que vai impulsionar aquele propósito. Então, você pode colocar na constelação o propósito como um grande orientador dentro da constelação. Tem pessoas que o que vai definir para ela é o dinheiro, Érica. Tem pessoas que vai definir é o dinheiro, tem pessoas que vai definir é o conhecimento. Então, vai muito do que a pessoa está buscando, né? No mundo empresarial, no mundo corporativo. Então, ela funciona assim, ela é um acelerador, gente. Ela é um acelerador, ela vai fazer você não perder muito tempo, né? Porque, às vezes, racionalmente, a gente tem uma ideia e aquela ideia, você vai passar por alguns, né, alguns caminhos que não é necessário. Então, a constelação, ela já vai por aqui, aqui, e você chega no seu propósito. É assim que ela trabalha, nessa velocidade, né? Não sei se respondeu, mas fez sentido. Estou pensando, estou pensando. Gente, E, pode falar. e assim, eu vou falar da minha experiência, né, dentro do hospital e outras também, né, que eu faço constelação diagnósticos sistêmicos aqui na região do interior.
decisões importantíssimas, né? Tem questões que a empresa tá na terceira, quarta geração, a família, e às vezes a geração seguinte não quer mais lidar com aquilo. E aí ele traz a empresa para constelar uma venda, né? E aí você vê que aquela empresa, né? Ela só quer ser olhada pela próxima geração e ela vai dar tudo o que aquela pessoa quer. E por meio dela, ele pode criar outros negócios deles. Mas aí que está a importância de uma constelação. Às vezes você quer tirar uma grande informação sistêmica, né? Que a empresa está na terceira geração. Então essa empresa, ela cria força no sistema, porque ela nutriu várias gerações, ela alimentou literalmente. Então ela se torna muito grande no sistema. Então, quando a terceira, a quarta geração olha para aquela empresa e fala assim, nossa, essa empresa é tão importante quanto eu aqui. Ela é quase um membro da família. Na verdade, essa é a força dela, né? Porque justamente é essa força que traz até para ele. Então, quando ele olha para ela diferente, com a grandeza dela, ela simplesmente emerge todos os resultados que ele está precisando. E por meio dela, ele consegue criar outra empresa, outra e outra e outra. Mas aí ele já coloca em ordem, né? Porque às vezes ele quer tirar essa da jogada para colocar outra. Excluir, né? E aí é como se elas entrassem em uma grande competição, essa aqui quer ser vista, né? Então esses emaranhados, né? Você consegue observar também, né? Essa relação da família com a empresa. Então é bem interessante, bem interessante. O Tiago, meu pai teve uma empresa e ele dizia assim que ele queria que eu e a minha irmã tocasse essa empresa. Só que assim, ou meu marido. Só que a empresa dele era muito específica, era algo que só ele sabia fazer. Que era cuidar da parte elétrica, ele trabalhava com subestação, trabalhava com alta voltagem, em usinas petrolíficas, esse tipo de coisa. E assim, e eu e minha irmã, a gente falava, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso, não vou conseguir tocar. E durante muitos anos, ele falava assim, nossa, eu fiz algo para vocês e vocês estão desprezando. O que seria isso? Será que eu e minha irmã, a gente fez isso mesmo? E agora a gente está patinando? Seria isso? Nas nossas empresas? É interessante, porque o que é importante ser olhado? A informação. Tá. Então, assim, se você hoje é uma empresária e sua irmã, vocês estão honrando ele. Porque é uma informação que ele colocou no campo. Talvez uma informação muito nova para a geração dele. Uhum. Que é o quê? A ideia, a visão de um empresário. Uhum. Mas assim, é como se a ideia foi implantada no sistema. Né? Tá. Mas não é da forma dele. Né? Então, a próxima geração olha para aquilo, fica no Uhum. campo, né? Nossa, meu pai, né, queria isso. Mas fica de uma forma, às vezes não fica de uma forma distorcida, pesada, porque é como se você não tivesse obedecendo o pai, tinha que ser aquele segmento. Mas não, né? Você está honrando. A ideia do empresário está continuando, né? Então é muito importante o estudo sistêmico, é o estudo dessas ideias. De alguma maneira, você se identificou com uma ideia dele. Uhum. E olha aí a importância dele. Porque se ele É. não traz essa ideia para o campo sistêmico, a próxima geração não olha para isso. Né? E aí que é bonito, aí é um movimento de honra. Peraí, a ideia veio, eu agradeço ao meu pai pela visão,
e eu vou continuar, mas do meu jeito, né? Da minha forma. Isso não quer dizer que a gente excluiu ele, né? Excluiu Não. a empresa, esse tipo de coisa. Pelo contrário, né? É um movimento até de inclusão, né? Porque vocês estão honrando a ideia. Tá. Você só não Ufa! está no mesmo segmento. Não está no mesmo segmento, né? E, e, e tem, né? E tem pessoas que se identificam mesmo com ideias do campo, né? E quando vai empreender, o negócio não vai, não dá certo, é Hum, patina, vai para trás, né? E às vezes, quando a gente vai estudar, né, as identificações do campo sistêmico, ela está fazendo o mesmo movimento que o avô, que a avó, né? Tá repetindo um padrão, porque é justamente a organização desse estudo, né? Desse estudo do campo familiar, né? Do campo empresarial, as pessoas a qual eles se relacionaram, se teve traições de sócios, isso é muito hum. comum, né? E aí ela vai para o mundo corporativo e ela atrai pessoas para ser traída. Então é todo esse estudo sistêmico, né? Então quando ela entende que ela tem que incluir o sócio do pai que traiu o pai, olha, tem que Nossa! quando vem à luz essa informação, fala, nossa, eu tenho que incluir esse cara que a geração seguinte, né, passou fome por causa daquele cara. Ele impacta. Então, quando vem essas informações, né, e as constelações, ela vai trazendo luz, né, a tudo que veio antes, né, hierarquia, tudo que veio antes tem mais força que o que vem depois. Porém, você só está dando um lugar a tudo isso, né? Uhum. Isso não é seu. É seu porque a vida chegou, mas todo esse movimento fica com pessoas muito maiores que você. Uhum. Avô é maior, pai é maior. E aí você vai ficando mais leve nesse movimento, porque aquela traição ensinou muito para a próxima geração. Uhum. Muito, muito, muito. É como se criasse aquela casca, né? Até para empreender, para ter uma visão mais, espera aí, olha, eu vou entrar mais consciente nesse negócio, porque aconteceu tal coisa com meu avô lá. Então, é muito interessante quando você utiliza as constelações para você olhar para o futuro, olhar para frente. Porque essa é a ideia, a gente fica olhando muito para trás, né? É, Olha para é. frente. Nossa, eu preciso constelar. Sim, às vezes tem empresários que buscam, Érica, porque ele está lançando um produto e o produto para ele é ótimo, é excelente. Mas quando ele quer olhar como o cliente vai olhar para o produto, cara, horrível. O cliente nem dá bola. Para você ver a importância, né? Então ele ia investir um dinheiro ali gigantesco no produto para lançar e os clientes, né? Não ia. é, 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 então a expectativa dele muda. Aí ele fala: peraí, eu tenho que aprimorar isso, eu tenho que pedir a opinião do público, eu tenho que fazer um estudo. Aí ele sai daquele movimento que ele ia fazer, né, Uhum. e cria um outro produto. Então a importância dela ia até na questão econômica de uma empresa, em tomadas de decisões mesmo. Uhum. Né, porque ele evitou de perder dinheiro. Ele evitou de passar por raiva, por frustração, por um monte de informações que talvez está lá. Né? Ele está simplesmente reproduzindo aquilo. Você Então é sabe que uma interessante. amiga, você sabe que uma Pode falar. amiga minha uma vez fez uma constelação empresarial e ela estava com um conflito e ela queria sair da sociedade. E aí, o que aconteceu? Ela descobriu que ela tinha que esperar um pouco, e na hora que ela esperou um pouco, o próprio cara desmanchou. A sociedade não precisou ela entrar do jeito que ia ser, não ia ser legal, sabe? Então ela conseguiu tomar a decisão de esperar. Só essa decisão
de esperar, as coisas foram fluindo por si só. Por E si só. depois, ela, por si só. Foi muito legal esse relato que ela me contou. E é Muito isso, legal. e E, é isso que Tiago, acontece. Pode perguntar. e me fala uma coisa: as pessoas que trabalham nas empresas, cujo já tem um dono, cujo já tem uma história, o que pode acontecer com elas? Ou, eu vou contar um exemplo, tá? Tem um rapaz que ele foi crescendo na empresa. Ele entrou, ele foi crescendo na empresa. Mas, ao mesmo tempo, ele se sente mal, ele acha que as pessoas o julgam porque ele cresceu, e depois disso ele se sente estagnado. Como que a constelação olha para isso? Seria interessante entender, né, fazendo uma constelação para entender, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui, tá, de uma constelação dentro da empresa. Geralmente, a empresa ela dá uma importância para quem nutre ela. O que é nutrir uma empresa? O dinheiro. Uhum. Então, geralmente, a empresa ela está olhando ali para o departamento até de vendas, né? Aquele melhor Uhum. vendedor, enfim, aquela pessoa que pega um cargo importante e vai nutrindo a empresa. Então, a empresa, as pessoas que dão ideias, as pessoas que agregam muito, ela começa a olhar para aquela pessoa, é como se ela desse uma certa importância. Então, tem que Uhum. tomar muito cuidado nesse movimento, que às vezes até o próprio dono da empresa pode se colocar inconscientemente, tá? É um movimento inconsciente, como menor que esse. Porque ele está gerando resultado. E ele Uhum. inconscientemente pode ir para maior. Ele pode se Uhum. tornar arrogante. É uma arrogância inconsciente, tá? Bem comum. Uhum. E aí essa arrogância deixa ele num lugar muito pesado. Ele Tá. fica e é como se todo aí sai da ordem, né? O fluxo é Uhum. esse, o fluxo é esse. Aí sai da ordem. Isso pode trazer consequências para ele e para o dono da empresa também, porque o dono pode falar assim: não, esse aqui é o melhor. Não, esse aqui eu vou te falar, né? E é como se ele vai colocando muito para cima, e se esse não está num estado de consciência, né? Que é a grande temática das constelações, é o quê? Te trazer num estado de atenção, consciência. Você sai. Então, esse movimento é comum, tá, dentro das organizações. E teve um caso onde cresceu tanto a vendas que o dono da empresa falou: Ó, vou te dar uma representação. É como se Uhum. fosse uma bonificação pelos anos, né, que a pessoa Uhum. trabalhou, enfim. E a pessoa virou representante dessa Uhum. empresa e ele sai da gerência e entra outro gerente para coordenar a equipe dele. E aí, muitos meses depois, as vendas da empresa caiu. Né? Aí o empresário falou, ó, quero uma constelação para entender. Ué, eu promovi ele, enfim, somos amigos e tal, mas por que caiu? Aí as constelações revelaram que a equipe de vendas ainda olhava para ele, ou seja, eles se comunicavam, e o novo gerente e o dono da empresa ficavam se olhando na constelação, como Uhum. se inconscientemente ele ainda coordenava, ele estava vinculado à empresa. E a Uhum. empresa também estava olhando para ele, mesmo ele Uhum. tendo saído. E aí, como que faz? Né? O dono da empresa falou: Nossa, eu dei uma bonificação, eu dei uma representação para ele está ganhando mais dinheiro do que aqui. Uhum. O que, que acontece? Ele só precisava o quê? A constelação revelou que ele precisava de algo só: reconhecimento. A Quem? saída dele, Quem precisava de reconhecimento? esse que foi Ah, promovido como representante, ele só tá. precisava de um reconhecimento em público. Hum. E aí o dono da empresa percebeu isso, né? Ele falou: Nossa, né? Eu pensei que. E aí
aí veio vários insights para ele, ele programou uma grande reunião, né, com toda a equipe para promovê-lo, né, por esses anos de dedicação à empresa, Uhum. na presença de todos. Então, esse Uhum. reconhecimento que ele precisava, então não era questão financeira, né, não era só um olhar, né, do maior para o menor, como se fosse uma bênção, vai para a vida, segue o seu destino. Né? E aí, quando faz esse movimento, aí um feedback dele depois, que deu tudo certo, né? A empresa voltou, né, a exercer a... Então, é importante a gente entender, né, todas essas cargas emocionais que ficam no campo. Né? Então, é muito interessante. Ô, Tiago, Essa... mas esse lado que você contou agora sobre ele ter que receber um reconhecimento, isso não faz parte do ego? Ele Então, não Érica, alimentou o ego dele, do outro cara? então, é tão complexo a gente lidar com o ego, porque o, a constelação ela vai olhar as cargas emocionais. Uhum. Cada um tem os seus valores. Cada um tem os seus valores. Por mais que esse empresário, né, dentro dos valores dele, ele acredita que aquilo é o bem, mas nos valores daquele funcionário, daquela pessoa, do sistema dela, não é. E aí o que, que acontece? Essa é a grande relação humana. O amor libera isso. Né? O que, que é o amor? A compreensão do que é amor para o outro. Tá. Essa Então, na empatia. verdade, o que ele entregou foi amor. A Juí Santos está colocando assim, como se fosse um acolhimento do outro cara. Seria mais ou menos Sim, isso, né? sim era mais importante para ele que o dinheiro e uma representação, o reconhecimento em público. Uhum. Como que ele ia saber isso? Como que um empresário ia saber disso? Mas Como? para ele era mais importante isso. Só a Hum. constelação que revelou. A constelação revelou isso. Então, para você entender a complexidade que é lidar nas relações mesmo. Porque às vezes a pessoa fala de um jeito com você e para ela, no mundo dela, ok, ela está fazendo certo, está tudo legal, ela está sendo justa. Mas para a pessoa que recebeu aquela informação, nossa, que grossa, que não sei o quê, né? Feriu, gerou uma carga emocional. Se ligou a pessoa, entende? Então é isso, Hum. essa carga emocional, puf, já conecta. E aí, né, por exemplo, dentro de uma empresa, por exemplo, essa pessoa gerou muito valor ali dentro. Então a empresa está Uhum. olhando para a dor dela. A empresa, Tá. entende? Ela olha para aquele que gerou muito valor. Então é sempre assim. Então essa dinâmica, né, de olhar para o ego é bem relativo, né? Agora, quando a gente olha para as emoções, para as sensações, é como se essas cargas, né, vão se tranquilizando, harmonizando. É mais assertivo, né, vamos dizer. Isso é importante até em contratações, Érica. Você está contratando uma pessoa, né? Hoje, né, o Departamento de Recursos Humanos tem muitas pessoas que têm a ferramenta das constelações e chega 3 pessoas lá, finalista, né? Passou por um longo processo e a diretora de RH já tem a preferida dela. Uhum. Só que quando vai olhar numa constelação, aquela preferida dela nem olha para o propósito da empresa. Ela não está alinhada com, Uhum. com o propósito da empresa. E aquela pessoa que ela menos, né, é a que mais vai dar gás ali dentro da empresa. Ela é a que mais está, nossa, essa empresa aqui eu vou fazer tudo. Entende? Então, é essa conexão emocional do estudo, né? Qual que é a melhor conexão em prol de algo maior, que é o quê?
o propósito, Uhum. o objetivo da empresa. Quem está alinhado com isso? Né? Então, Uhum. é como se fosse essa força puxando. Por isso, então, que, na verdade, no mundo empresarial, né, eles falam que se você não tiver um propósito, você não consegue andar. A sua empresa, ela fica estagnada. Na verdade, ele tem não só um cunho comercial, mas ele tem um cunho emocional. Quando você tem um propósito, quando você sabe o que você deseja entregar para o mundo, para as pessoas, porque empreender, na verdade, é você resolver problemas. O Sebrae, ele fala muito isso. Gente, empreender não é para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, você abre uma empresa, você vira um empresário. Agora, um empreendedor, ele vai trabalhar em prol de resolver problemas. E para você resolver problemas, você tem que ter um objetivo, um propósito muito forte, para você não ser, como fala, quando a pessoa ela tem uma palavra, fugiu agora, para você não, por exemplo, eu tenho um propósito, aí aparece uma proposta para mim, aí eu vou, esqueço todo o meu propósito e vou para aquela proposta. Tem um nome isso. E qual que é esse nome? O foco, né? Como se você perdesse o Para foco, né? você O não. objetivo. Isso. É como se não fosse vender a sua alma, vai, vamos dizer assim. Então, se você não tem isso muito bem definido em você, no empreendedor, qualquer proposta maliciosa ou que gere mais resultados financeiros ou até mesmo algo que vai tratar aí, sei lá, de um reconhecimento e outros objetivos, a empresa não é reconhecida pelo mercado. Então, Olha, na verdade, não é? E assim, é isso verdade. quem fala são os empreendedores, o Sebrae, eu faço parte do Sebrae, da escola do Sebrae. Então, eles falam, se você não tem um propósito, as pessoas, os seus clientes não te reconhecem. Eles vão pensar, mas você vende abacaxi ou jarra? Porque você começou me vendendo jarra, agora você está me vendendo abacaxi. Quem é você? A pessoa fica sem saber, o cliente fica sem saber quem é esse empreendedor, quem é essa empresa, qual que é o fruto dela, afinal. E é muito interessante quando a gente começa a estudar e olhar para as empresas, porque tem empresas que a gente bate o olho, elas são totalmente congruentes e coerentes. Ela fala, o meu objetivo é esse, e ela entrega exatamente aquele objetivo. E aí gera um estado de confiança, né, nas pessoas que atuam Sim. como colaboradores e nos clientes. Porque o cliente realmente vê aquilo que é o propósito. E quando não tem esse propósito, as coisas ficam emaranhadas, né? Emaranhado. Não ficam claras, né? Isso é muito importante, né? Porque para tomarmos decisões, né? O nosso estado emocional tem que estar muito equilibrado. Porque todas as decisões, né? Se você parar e respirar, né? E falar, peraí, qual o estado emocional que eu tô para tomar essa decisão? E Uhum. aí são dois caminhos. Ou você vai focar no problema, ou você vai focar na solução. Dependendo do seu estado emocional, você vai focar no problema ou na solução. E Dá um para exemplo. Como seria isso? exemplo, quanto o seu estado, né, o seu estado interno tiver mais, vamos se dizer assim, desperto, alegre, sereno, né, a sua mente vai voltar sempre para a solução, Ah, tá. sempre. Como Agora, quando resolver, né? sim, ela sempre vai, ela tá indo para a solução, é instantâneo. É quase que intuitivo, você vai para a solução. Quando você está pleno, quando você está bem. Uhum. Agora, quando tem alguma coisa assim que você está sentindo, está no campo,
Observa suas decisões para onde está indo. Ela vai para o problema. Ela não olha para cá, para a solução. Ela vai para um... E aí ela fica aqui. E muitas vezes, né, isso trava todo um sistema. Porque teve uma constelação, né, uma grande pessoa surgiu junto com a empresa, né, ele foi crescendo até que ele alcançou um grande momento, né? E ele não avançava. E por ele não avançar, os donos da empresa falaram, a gente precisava ir. E aí contratava pessoas para como se fosse fazer aquela função dele. Todos esses grandes nomes, todos esses grandes currículos, e ele falava, pessoas muito mais competentes que eu. Entrava e ficava 6 meses e saía. Entrava, ficava 3 meses e saía. Ninguém ficava no cargo. Nossa! Até quando ele percebeu que ele teria que fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal para ele avançar na empresa. E ele assumir aquele cargo. Porque a empresa queria que ele fosse. E ele empacou numa questão emocional familiar. Tá. Um medo de querer liderar. E aí ele trava. E aí todos os liderados dele estavam sentindo essas compensações também. É como se esses liderados tomassem vamos dizer assim, eles tomassem a frente e iam atritar com essas pessoas aqui. Tipo, cara, era você que era para estar lá. Não era aquele cara, sabe? Aquela coisa de, né? E De aí família mesmo, né? Sim, família. E aí o caçula saindo da ordem para resolver a coisa do mais velho. É mais ou menos assim. E aí esse emaranhamento, e aí e quando ele percebeu que os caçulas, né, a equipe que ele estava liderando, estava perdendo força por causa de um movimento que dependia dele, ele despertou. Porque essas pessoas, elas estavam até sendo mandadas embora da empresa. Elas estavam saindo, porque elas não têm força para lidar com aquela situação. Então a empresa, olha, você está sendo desligado por isso, por isso. E ele não entendia, né? Então a constelação revelou que o desenvolvimento pessoal, um coach, né? A empresa contratou um coach para ele. Essencial para ele avançar e assumir aquela nova função, né? Então ele teve que enfrentar os medos, os bloqueios dele, né? Para seguir. Né? Então aí que está a grande importância, né? do trabalho de ajuda também, né? Dos coaches, enfim. Ô, Tiago, então a gente pode entender que o sistema empresarial também é um ciclo familiar, mas de um outro nível, porque ali a gente vou falar assim, o que eu percebo, tá? E vamos supor, no Hospital da Alma, vocês que estão comigo, vocês têm o mesmo campo de informação que eu. Então a gente meio que se torna uma família, né? E nas empresas também. Quando existe aquela pessoa que não, sei lá, que não está no propósito, como você falou, que veio ali com uma informação diferente, é aonde começam os conflitos? Pode ser isso? Se dizer isso, ou não tem nada a ver? Sim, na verdade, todos pertencem, né? Todos têm um grande, assim, uma grande... Aí entra também uma lei importante, que é a lei do equilíbrio, né? Então, num sistema, né, como estão todos a serviço de algo, então, às vezes, esses aqui ficam num estado momentâneo de caído e esses aqui, eles ficam nesse estado. Esse movimento é um movimento de equilíbrio. Então, constantemente, a gente está nesse movimento de equilíbrio. Eu vou expandir essa ideia para uma consciência maior. Tá? Tá. O Hospital da Alma está a equilíbrio do todo, de um país, o Brasil. Então, se não existe as pessoas que passam por situações de estresse, de depressão, enfim, se essas pessoas não traz essa informação para o Brasil, o Hospital da Alma não teria nenhuma função.
Graças a essas pessoas, o Hospital da Alma existe. Graças a essas pessoas que precisam de ajuda, o Hospital da Alma proporciona um serviço, um trabalho. Uhum. Então, você está em função do menor, sempre. Sempre o maior está em função desse aqui. Porque a função é justamente essa, né? Trazer um equilíbrio. Então, dentro de um sistema menor também, de um sistema familiar também. Quando o irmão mais velho está se destacando, o mais novo, ele está, vamos dizer assim, em outras funções sistêmicas que a gente não entende. Né? Porque é algo Uhum. muito amplo. Né? Mas está um a serviço do outro, Uhum. equilibrando algo muito maior. Então, é sempre esse olhar amoroso, né, de compreensão do porquê aquela pessoa não está conseguindo fazer aquele movimento. E existe um propósito, ela está cumprindo um papel naquele sistema. Uhum. E, enfim, né, aí traz essa relação de equilíbrio. Mas dá para ver casos a casos, né, bem específicos. Tiago, eu Então é tenho isso. uma dúvida particular. Por exemplo, uma empresa se formou, ela teve, sei lá, tantos funcionários, colaboradores, e aí começou a crescer e a adquirir novos colaboradores. E aí, porque entrou outros colaboradores, começou a desequilibrar. O que pode ser isso? Então, essa informação nova que está entrando no campo, né? Porque Uhum, ela está crescendo. Então, uhum, eu vou falar assim, tem questões que o sistema maior tem que lidar e o sistema uhum, menor não pode saber. Hierarquia. Eu vou dar um uhum, exemplo aqui. Um exemplo, tá? Um exemplo. O Brasil, a situação que a gente está passando. Existe lá o Supremo, informações privilegiadas eles têm. uhum, Se aquelas informações do Supremo vaza para a base, que somos nós, a gente não sabe lidar com aquilo. uhum. É só eles que estão lá em cima que conseguem lidar com aquilo. Se vazar para a gente vai entrar numa posição que é como se nós não tivéssemos a competência para lidar com aquilo. Mas nós queremos resolver, porque nós pertencemos. Então, Uhum. é a mesma coisa dos segredos na família. Tem coisas que só pai e mãe têm que saber, os filhos não têm que saber. Ele não consegue lidar com aquilo. Ele vai querer resolver. E aí pesa. Absurdamente pesa para ele. Porque é uma Pesa questão, para o filho. Ou pesa para sim, os pais? pesa para o filho. Porque o pai é maior. Ele consegue lidar com aquilo. Então, no sistema organizacional é a mesma coisa. Algumas informações da liderança, da presidência, não pode vazar para os funcionários. Os Uhum. líderes têm que lidar com isso. E assim é o respeito à hierarquia. Se eu estou liderando uma equipe, algumas informações eu tenho que conversar com quem é maior que eu. Uhum. Porque se eu soltar para a base, desequilibra lá embaixo. Porque eles vão querer resolver, mas eles não têm informação para lidar com aquilo, entende? Eles não têm informação. Então, é essa compreensão dessas três leis, né? Da hierarquia, né? Do equilíbrio, né? E o pertencimento também, que todos pertencem. Né? Esse aqui só vai sair do lugar dele também por um amor, tá? Mas é aquele amor cego. Né? E esse Tá. amor cego, a gente já sabe o que acontece, né? Ô, Tiago, então, as leis da constelação familiar, ela se aplica da mesma forma dentro da empresa ou tem diferença? Da mesma forma, da mesma forma. Então, se um
por exemplo, se um funcionário ele está se desenvolvendo mais e Falhou, vamos falhou. colocar, Fala de novo que falhou um pouquinho. se um funcionário, por exemplo, dentro da empresa, tá? Você está dentro da empresa, você produz mais, você faz mais, você, enfim, né? A empresa tá gerando, vai chegar um momento que ele vai gerar uma compensação também nele. O que que é essa Uhum, compensação? É um aviso do campo de tem que ter esse equilíbrio, né? uhum, Porque é como se ele ficasse desequilibrado no sistema e aí a empresa só tem que fazer um movimento de equilibrar. Ou seja, nesse caso que eu falei lá atrás era o reconhecimento, em alguns casos é dinheiro, em alguns outros casos. Então tem que tentar entender, né, o que é valoroso para cada um. Por isso que é importante, né? A constelação ela vai mostrar, porque na entrevista sistêmica a gente entende o que é valoroso para você, o que é importante, o que te traz esse reconhecimento, né? É o dinheiro, é assim, o que é? Então esses valores, né, tem que ser entre aspas honrados, porque são valores que ele traz do subsistema dele. uhum. É algo muito forte para ele. Onde no sistema dele o reconhecimento nossa, o reconhecimento é tudo, porque meu avô foi reconhecido lá por tal mérito, enfim, entende? Uhum. Então é essa grande ciência, né, de relacionamento, que é essas três leis, né, que Bert nos apresenta. Então cada caso é um caso. Cada caso é um caso. O complexo, né? É o simples e o complexo ao mesmo tempo, se misturando também. É um equilíbrio aí, né? Um complexo e o simples também. E Mas pode falar, Erika. a pessoa que está trabalhando numa empresa, vai, e ela. Eu vou falar o que aconteceu comigo, tá? É, eu trabalhei numa empresa onde eu queria resolver as coisas, eu sabia como resolver, e o meu gestor, por algum motivo interno, não me deixava ir para frente, ele me brecava. Tipo, não, não vamos, não vamos, não vamos. Eu não consegui ficar lá, eu tive que ir embora. O que que é isso? O que que aconteceu comigo nesse momento? Ou o que aconteceu no sistema? Às vezes eu penso, será que eu não respeitei a hierarquia? Eu estava querendo ser maior? Às vezes eu penso, será que... Na verdade, eu sei que eu não respeitei, porque eu falava coisas assim absurdas. Jamais hoje eu teria coragem de falar. Mas a minha vontade era de resolver as coisas, e eu sabia como. Eu tinha É, as ferramentas. E é, por esse motivo saí. é E me interessante. arrependo. É interessante porque quando você entra numa empresa, é como se aquela empresa tivesse um DNA. Ela tem um DNA próprio dela. Que vem Tá. de quem? Vem dos criadores. Essa postura, né? Quando você entra nesse campo, talvez você se identifica com essas informações ali do campo, né? Do DNA do dono da empresa. Então, talvez você entra numa postura muito até dos donos lá. E não sabe, Hum. às vezes nem conhece os donos, né? Porque é como se aquele DNA, aquela força na empresa, né? Então, por algum momento, é o caso que eu falei, às vezes esse líder, ele teria que fazer o movimento dele de avançar. E esses funcionários, né, eles estão crescendo, né? Eles pegou o DNA da empresa, Uhum. tá indo, e tá indo. E chega um momento que dá isso aqui mesmo, olha, eu tenho que ir, mas você é maior, você tem mais força. Por que ele tem mais força? No espaço-tempo ele veio primeiro, na Uhum. hierarquia. Por mais que você tenha mais competência, né, enfim, do que ele, por algum motivo tem que existir essa comunicação aqui. Uhum. E aí tem que e aí é importante, né, a liderança tomar decisões, né, os líderes maior.
né? As empresas, sempre os maiores conseguem tomar essas decisões, né? Às vezes os maiores não estão sabendo disso, não estão percebendo isso. Não estão percebendo. E aí que está toda a importância da hierarquia, né? Porque quem resolve as coisas na família é pai e mãe. É. Então, se está acontecendo alguma coisa ali com os irmãos, né, é os maiores que vai colocar ordem. É a mesma coisa dentro de uma empresa. Se ele não conseguir, né, criar uma equipe de líderes onde as informações cheguem, as informações têm que chegar. De algum meio de comunicação tem que chegar. Uhum. E hoje o tema é tomada de decisões. Porque a liderança vai ter que tomar decisões em prol do quê? Da nutrição da empresa. O que é o nutrir a empresa? Dinheiro. Uhum. Sustentar a empresa é dinheiro. Então, o líder ele vai olhar para isso. Aí ele vai olhar, vale a pena investir nesse líder? Investir X num coach para ele avançar? Vale a pena isso? Entende? As ideias, né, partem lá de cima. E aí, vale a pena mandar embora? Às vezes tem que se desligar, porque é uma questão sistêmica dele lá, do sistema dele. O sistema desse colaborador, por exemplo. É uma coisa pessoal, entende? Não tem nada a ver com a empresa aqui. Uhum. E aí toma decisões, né? Porque e tá tudo certo, essas tomadas de decisões. Ó, eu agradeço a sua contribuição e tal, tal. Vai dissipando essas cargas, ok, cada um segue seu papel e bora lá. Vida que segue. O mundo corporativo é isso. Por Não isso que tem tem muito, alguma. não tem Pode muito falar. chororô igual na familiar, não. Corporativo. Corporativo, a única coisa é assim, não exclua. Inclua essa pessoa, mas você não precisa ficar com ela, né? Você pode simplesmente, eu aceito, eu acolho toda a sua contribuição, mas agora eu preciso levar a coisa para um outro nível, para um outro lugar, né? Para um outro estágio. Desenvolver novas competências, né? Enfim, porque às vezes a saída daquela pessoa, a empresa não quer que a pessoa saia. A empresa, na constelação, a empresa até gruda com a pessoa. Porque aquela força daquela pessoa é tão importante que é mais fácil você investir no desenvolvimento e conhecimento, enfim, da pessoa do que fazer uma loucura de cortar aquela pessoa. Que a empresa, né, olha ela como essa pessoa me nutre, né? E a empresa está olhando para o quê? O que nutre a empresa? O dinheiro, porque ela é um grande sistema alimentando vários. Então é como se a empresa tivesse um radar maior. Peraí, eu estou olhando 200 pessoas aqui. Uhum. Eu estou nutrindo 200 famílias, né? Então é uma importante. Se tirar esse membro, vai gerar algo lá, né, sistêmico para as bases, né? Então, tomada de decisões é algo importantíssimo. Eu acho que essa ferramenta, né, a constelação familiar, eu não gosto nem de falar ferramenta, né, mas no mundo corporativo a gente tem que falar ferramenta. É uma ferramenta que ajuda não só a empresa, mas todos os sistemas, né? Decisões importantes, como demissões, enfim, algo Tiago, que... você me lembrou uma coisa assim fantástica. Eu trabalhei numa outra empresa que o nosso gerente era uma pessoa que ele era o morde-a-sopra, sabe aquela pessoa que faz a gente andar e brigava com a gente ao mesmo tempo, mas cuidava da gente. Quando ele saiu, todo mundo que saiu. Todo mundo que saiu. Ele saiu, deu uma coisa esquisita, a gente não conseguia entender o porquê. Um saiu, o outro pediu as contas, eu pedi as contas, o outro pediu as contas, todo mundo saiu. Teve que mudar a equipe inteira. Porque ele era, a sensação que a gente tinha é que ele era a força, a presença dele. Era a força para a gente ficar lá. Independente se tinha outros gerentes, o dono, enfim. Mas quando ele saiu, desequilibrou tudo.
os clientes, mudou a empresa, os clientes saíram. Isso pode acontecer? É sistêmico, né? Muda tudo, até os clientes mudam, né? Muda tudo, absurdo. Então, para nós tornarmos consciente quanto é importante isso, porque a saída dele não é que a informação vai embora do campo, e a saída de todos os funcionários, enfim, essa mudança de ciclo, né? Não é que os problemas vão acabar, porque houve um impacto emocional naquela empresa. A informação fica no ar, fica nas gerações seguintes. Então, a saída desse grande grupo, os caçulas viram aquele movimento. E os caçulas levam a história para frente. E a história não acaba. Então, pode entrar pessoas que entram em ressonância com essa força. E entra um líder no mesmo perfil desse líder e faz o mesmo movimento que ele. É bem comum isso acontecer e um padrão se repete. E a empresa não percebe. Nossa, a gente mudou de funcionário, mudou todo mundo aqui e o problema continua do mesmo jeito, né? E o padrão vai se repetindo. Então, é um cuidado, né, da forma com que vai ser feito a saída dessa pessoa que nutriu o sistema, né? Tem que ser de uma forma bem respeitosa, enfim. Tá certo que no mundo corporativo não tem muito, né, abraço e beijo igual nas constelações, mas é um movimento de honra e gratidão e segue, né, para essa carga não ficar para o campo. Porque se a saída dele fosse algo harmonioso, talvez os outros liderados não iam sentir isso, né? É como se falar, chegou o seu momento, e aí vai seguindo o fluxo. Mas Muito legal, né? É muito legal. É muito interessante. Eu acho que eu tinha mais umas 50 perguntas aqui, mas o nosso tempo acabou. Temos 1 minuto para se despedir. Deixa eu ver se tem perguntas. A Devani colocou, Érico e Tiago, a contribuição para a nossa evolução e autoconhecimento é muito valiosa. Obrigada, Devani. Tentando sempre trazer essas informações para entendermos os conflitos. Gente, essa é a ideia dessas lives, é trazer conteúdo para que traga clareza, né, um pouquinho mais de consciência, informação para vocês, para nós. Eu aprendo muito nas lives. Depois das lives eu venho e faço as minhas anotações, porque eu acredito que a nossa vida é um eterno aprendizado. Um eterno aprendizado. E, assim, ajuda muito, assim, os terapeutas, eles me alimentam muito, e eu tenho certeza que também alimentam vocês. E quanto mais clareza, mais informação a gente tem, mais fácil para a gente lidar com os conflitos, porque não nos enganemos, Jesus já disse, na terra haverá dor, sofrimento e angústia. Apenas saiba da verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará do quê, gente? Da angústia, da tristeza, das dores. E o que é a verdade? A verdade, no fundo de todas as terapias, a verdade é o amor. E a verdade é essa, a verdade é o simples, a verdade é o sutil, a verdade é o que tem dentro da nossa alma, né? Então, assim, cada dia mais, se a gente aprender a saber lidar com os conflitos, a gente aprende a amar, né? Então, é isso, gente, gratidão imensa. O Instagram já está dando contagem regressiva aqui para nós. Obrigada, Fabrícia, pelo recadinho. Obrigado, Fiquem com gente. Deus. Bora Segunda-feira. constelar. Bora constelar. Quem falou? Eu quero constelar. Ó, tá aqui, hein? Bonequinho individual.